Você já percebeu como as pessoas começam a te valorizar só depois que você some? Já notou como, quando você está sempre disponível, é exatamente quando menos te enxergam? Pois é. Carl Jung já falava sobre o poder transformador da ausência e como a nossa presença constante pode ser um dos maiores inimigos da nossa própria identidade. Se você já se sentiu invisível por dar demais, ou já se pegou cansado de nunca ser prioridade, fica comigo até o final. E se isso faz sentido para você, já se inscreve no canal agora para não perder as próximas partes dessa análise profunda sobre presença, ausência e autossabotagem, segundo Jung. Vamos juntos. Introdução e contextualização. A presença é um presente, mas a ausência pode ser uma revolução. Vivemos em uma era em que a disponibilidade total é confundida com valor, afeto e lealdade. Somos ensinados que estar sempre prontos para os outros, seja no trabalho, na família ou nos relacionamentos, é virtude. Só que ninguém fala sobre o preço psicológico disso. Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço e um dos pais da psicologia profunda, foi um dos primeiros a desafiar esse mito. Para ele, a jornada de individuação, o processo de se tornar quem se é, de verdade, exige aprender o poder do limite, da ausência, da retirada estratégica. Neste vídeo, a gente vai destrinchar o que Jung pensava sobre o excesso de disponibilidade. Vamos entender como o sempre sim pode ser uma fuga de si mesmo, uma forma de evitar o confronto com nossas próprias necessidades. E, principalmente, vamos descobrir como o simples ato de se tornar menos acessível pode transformar completamente sua autoestima, sua energia e a forma como o mundo te vê. Prepare-se para olhar para sua própria história com outros olhos. Aqui não tem fórmula mágica, tem reflexão profunda e desconforto necessário, com base no que Jung trouxe sobre sombra, limites, individuação e o paradoxo da presença. Definição do conceito central. O que significa deixar de estar disponível? Não estamos falando de virar um ermitão, desaparecer do mundo ou adotar uma postura de indiferença. Trata-se de reconhecer que a sua presença tem valor e que o excesso de disponibilidade tende a diluir esse valor, tanto para os outros quanto para você mesmo. Jung argumentava que quando a pessoa está sempre disponível, ela se torna previsível, óbvia. E o que é óbvio, na experiência humana, logo é esquecido ou subestimado. Na prática, vivemos o paradoxo. Quanto mais você se doa, menos as pessoas percebem o seu real valor. Por trás desse comportamento está um desejo inconsciente de aprovação, medo do abandono e um profundo receio de entrar em contato com a própria solidão. Jung chamou atenção para o fato de que boa parte do que fazemos pelos outros, inclusive esse excesso de disponibilidade, muitas vezes serve para evitar encarar nossos próprios vazios. O conceito de ausência transformadora parte da ideia de que a retirada, quando feita com consciência, não é egoísmo, mas um ato de respeito por si e pelos outros. É o início do movimento de individuação, onde aprendemos a dizer não, a criar limites e a finalmente ocupar nosso próprio espaço interno. Por que isso é relevante para você? Se você sente que sua energia está sempre drenada, que as pessoas só lembram de você quando precisam, ou que seu sim perdeu o valor, talvez você esteja vivendo exatamente o dilema junguiano da disponibilidade. Isso afeta desde sua saúde mental, autoestima e autonomia até a qualidade das suas relações. E talvez mais importante, impede que você descubra quem realmente é, sem o peso do olhar e da necessidade alheia. Nos próximos vídeos, vamos mergulhar nesse tema, explorando os mecanismos psicológicos desse padrão, exemplos do cotidiano, consequências e caminhos práticos para começar a mudar esse jogo. Se você se identifica com isso, compartilhe este vídeo agora com alguém que precisa ouvir.
e não esqueça de se inscrever para não perder o desdobramento completo. No próximo capítulo, vamos detalhar como esse mecanismo se instala na mente e como você pode começar a reconhecê-lo em si mesmo. Te vejo lá. Aprofundamento do conceito-chave, o poder da ausência na psicologia de Jung. Agora que entendemos o conceito de disponibilidade e como ele pode diluir nossa identidade, é hora de mergulhar mais fundo na psicologia de Jung para entender como a ausência, ou o ato de se retirar estrategicamente, está atrelado ao processo de individuação. Jung via a psique humana como algo complexo e dividido entre várias forças que competem por nossa atenção e energia. Uma das principais forças, segundo ele, é o inconsciente, onde reside o que ele chamou de sombra. As partes de nós mesmos que não aceitamos, que reprimimos ou que não estamos dispostos a encarar. A sombra é, em parte, o reflexo de tudo o que não queremos reconhecer ou confrontar em nossa vida, seja traumas, medos ou desejos não realizados. Quando estamos excessivamente disponíveis para os outros, muitas vezes estamos fugindo dessa sombra, tentando preencher o vazio interno com a aprovação alheia. Jung sugeriu que o processo de individuação, ou seja, o caminho para se tornar o eu, autêntico e integrado, requer a confrontação com a sombra. Isso exige uma retirada, uma ausência temporária de tudo o que nos distrai, para que possamos olhar para dentro e perceber quem somos, além das expectativas dos outros. Essa retirada não é apenas física, mas também mental e emocional. É preciso parar de ser para os outros o tempo todo e começar a ser para si mesmo. O que você realmente quer? O que você realmente sente? A ausência, nesse sentido, não é um abandono dos outros, mas uma maneira de redirecionar a energia para o autoconhecimento e a cura. Mecanismos e funcionamento. Como a ausência se manifesta na psique e no comportamento humano. Agora que entendemos o conceito básico, vamos analisar como a ausência se manifesta nos mecanismos psicológicos e no comportamento humano. Jung falava sobre arquétipos, imagens e figuras que habitam o inconsciente coletivo. Esses arquétipos, como o herói, o sombra, o sábio, entre outros, não são apenas conceitos abstratos, mas forças ativas dentro de nós. Eles influenciam nossas escolhas, nossos medos e nossas ações. Quando falamos sobre a ausência, uma das figuras mais relevantes no campo da psicologia junguiana é o arquétipo do anima animus, que representa o aspecto feminino ou masculino dentro de cada um de nós. Este arquétipo nos desafia a integrar nossas características não evidentes, aquelas que nos faltam ou que negamos. O animus, no caso dos homens, ou a ânima, no caso das mulheres, são manifestações daquilo que não estamos vendo em nossa vida, mas que precisam ser reconhecidos para nossa totalidade. A ausência, então, é uma oportunidade de integrar esses arquétipos, de confrontar a sombra e permitir que a psique se cure e se complete. Mas como isso se manifesta em comportamentos cotidianos? Imagine uma pessoa que sempre está disponível para os outros, sempre pronta para ajudar. À medida que sua identidade se dissolve nas expectativas dos outros, ela perde sua capacidade de se reconhecer. Aqui, a ausência é necessária para que essa pessoa consiga se distanciar e encontrar seu eu autêntico novamente. Não é sobre ignorar os outros, mas dar a si mesmo o espaço para perceber suas próprias necessidades. Exemplos práticos e ilustrações. O que a ausência pode significar na prática. Vamos ilustrar isso com exemplos práticos. O trabalho exagerado. Uma pessoa que nunca diz não no trabalho, sempre aceita todos os projetos e fica disponível 24/7, geralmente está fugindo de um confronto com sua própria insegurança. Ela sente que seu valor está ligado à sua produtividade e sua ausência, não atender ou não se submeter a todas as demandas, a faria sentir-se insignificante.
Porém, ao aprender a dizer não e se afastar de certas demandas, ela começa a perceber seu próprio valor além do que faz para os outros. Relacionamentos pessoais. Em relações pessoais, o excesso de disponibilidade pode gerar relações desequilibradas. Quando estamos sempre à disposição do outro, podemos não apenas perder nossa própria identidade, mas também criar uma dinâmica de dependência. A ausência estratégica de momentos de reflexão e autocuidado ajuda a restabelecer o equilíbrio, pois permite que a pessoa reflita sobre suas próprias necessidades e desejos, não apenas as dos outros. Espaços de reflexão. Uma das práticas mais profundas que Jung recomendava era o silêncio, ou a retirada do mundo exterior para se conectar com o inconsciente. Ele acreditava que a introspecção, aquele momento em que paramos de agir para os outros e começamos a agir para nós mesmos, era um dos maiores caminhos para a cura. Em uma prática cotidiana, isso poderia ser tão simples quanto passar um tempo sozinho, meditar ou até mesmo um retiro de fim de semana. Ao praticarmos essas retiradas, criamos o espaço necessário para confrontar a sombra, encontrar nosso verdadeiro eu e começar a integrá-lo. Agora que você entende como a ausência se manifesta na psique e nos comportamentos humanos, o que acha de começar a aplicar essa reflexão na sua vida? Comece agora, dê um passo para trás e perceba onde você pode criar espaço para o seu verdadeiro eu. E no próximo vídeo, vamos explorar as consequências e os impactos de ignorar essa necessidade de ausência. Se você se identificou com o que discutimos aqui, não perca a parte 3. Inscreva-se e ative as notificações. Consequências negativas de ignorar a ausência. Agora que você compreendeu o conceito de ausência e a importância de se retirar estrategicamente para o processo de individuação, vamos examinar as consequências de ignorá-la e manter uma vida de extrema disponibilidade. Carl Jung acreditava que quando negligenciamos a necessidade de parar, refletir e se afastar das pressões externas, criamos um campo fértil para várias patologias emocionais e psicológicas. O excesso de disponibilidade não é apenas prejudicial para a nossa identidade, mas pode afetar profundamente nossa saúde mental. A primeira consequência visível é o esgotamento. Ao estarmos constantemente à disposição de todos, o corpo e a mente acabam sendo sobrecarregados. Esse desgaste é silencioso, mas profundo. Imagine o quanto você gasta energia ao estar sempre ligado, sempre disponível, sempre se oferecendo. Isso cria uma fuga da autoanálise, pois quando nos concentramos em agradar ou atender aos outros, deixamos de observar e cuidar de nós mesmos. Jung mencionava que, quando uma pessoa não se dedica ao seu próprio processo de individuação, ela fica como que presas nas expectativas dos outros. O preço desse esquecimento é o desgaste da energia psíquica. O corpo começa a responder com sintomas de estresse, insônia e até problemas mais graves, como a síndrome de burnout. A incapacidade de dizer não muitas vezes está ligada a um medo profundo de ser rejeitado, não aceito ou ignorado. Esse medo, que pode ter raízes na infância ou em experiências traumáticas, leva a um ciclo vicioso onde a pessoa se dedica a agradar os outros em detrimento de si mesma. Jung acreditava que uma vida de excessiva submissão às expectativas externas gera um conflito interno de identidade. A pessoa fica desconectada de quem realmente é e acaba se afundando em ansiedade. Quando não conseguimos reconhecer nossa própria essência e nossas necessidades, a depressão pode se manifestar como uma tentativa de resposta do inconsciente para buscar ajuda ou reconhecimento. Ignorar a importância de se ausentar dos outros para se conhecer melhor pode resultar em uma perda de identidade. O que é o eu
Quando não temos espaço para cultivá-lo de forma autêntica, em sua obra Memórias, Sonhos e Reflexões, Jung descreve como os períodos de silêncio e introspecção são essenciais para o processo de individuação. Quando nos ausentamos, nos permitimos ser quem realmente somos, sem as máscaras e as camuflagens que colocamos para agradar os outros. A perda da identidade também pode se manifestar nas relações. Quando você não se dá o tempo necessário para refletir sobre seus próprios sentimentos, desejos e limites, começa a se perder em um mar de expectativas externas, esquecendo-se de quem você é e o que quer para a sua vida. Padrões de comportamento que emergiam da disponibilidade excessiva. Agora, vamos identificar alguns dos padrões de comportamento que surgem quando estamos excessivamente disponíveis, negligenciando o conceito de ausência. 1. Codependência. A codependência é uma das dinâmicas mais comuns em relações, onde uma pessoa se coloca constantemente à disposição da outra. A codependência se refere a um comportamento disfuncional, onde uma pessoa depende emocionalmente de outra para sentir-se bem consigo mesmo. O indivíduo codependente sente que sua identidade está atrelada ao outro e, por isso, não consegue estabelecer limites. Isso pode ocorrer em relações de amizade, familiares ou principalmente no âmbito amoroso. O indivíduo codependente não sabe o que quer, mas sente que precisa da aprovação do outro para se sentir válido. 2. Falta de limites. Outro padrão de comportamento é a falta de limites. Quando não sabemos dizer não, passamos a absorver as demandas externas como nossas. Esse comportamento pode gerar frustração e ressentimento, pois em algum momento nos sentimos sobrecarregados e incapazes de atender às nossas próprias necessidades. A falta de limites também resulta em relacionamentos disfuncionais, onde a comunicação é falha e o respeito mútuo é prejudicado. Quando você não sabe impor limites, você se coloca em segundo plano, e os outros podem começar a perceber sua disponibilidade como garantida, sem valorizá-la. 3. Busca contínua por aprovação. A busca incessante por aprovação dos outros é uma consequência direta da ausência de limites. Jung dizia que a pessoa que constantemente se sacrifica pelos outros perde sua própria alma no processo. Ela deixa de ser autêntica e se torna uma máscara para atender às expectativas alheias. Esse comportamento é extremamente prejudicial, pois a pessoa começa a criar um falso eu, um eu social, que é moldado pelo desejo de agradar e ser aceito. No final, a pessoa se vê distante de quem realmente é, e isso pode gerar uma sensação de vazio e falta de propósito. Impacto na sociedade. Como a ausência influencia dinâmicas sociais. Quando se trata de dinâmicas sociais mais amplas, a ausência também desempenha um papel importante. Se, por um lado, a disponibilidade constante é vista como uma virtude, por outro, ela pode estar ligada a um sistema de exploração. Vivemos em uma sociedade onde o trabalho e as interações sociais exigem constante disponibilidade. O mundo moderno valoriza a hiperconectividade, a resposta rápida e o atendimento imediato. Isso, no entanto, tem levado ao esgotamento coletivo. O que era para ser um benefício da tecnologia e da comunicação acabou gerando uma sobrecarga emocional e psicológica. A cultura do sempre disponível está prejudicando a capacidade das pessoas de se retirarem para refletir e se reconectar com sua essência. O espaço de ausência, que é essencial para o bem-estar psicológico, se tornou uma exceção em uma sociedade que prioriza a produtividade a qualquer custo. Outro impacto social importante é a superficialidade das relações. Quando as pessoas não têm tempo para se ausentar, elas acabam se envolvendo em relações rasas, sem profundidade.
A falta de autenticidade nas interações pode afetar tanto o bem-estar emocional das pessoas quanto a qualidade das conexões que elas constroem. Jung também destacou que as interações humanas saudáveis requerem espaço para a reflexão e para o reconhecimento das complexidades do ser humano. Em uma sociedade que preza pela presença constante, essa profundidade é muitas vezes sacrificada. Agora que você já entende as consequências de ignorar a necessidade de ausência em sua vida, reflita: como você tem lidado com sua própria disponibilidade? Se você se reconheceu nesses padrões, no próximo vídeo vamos abordar como integrar a ausência de forma saudável e começar a mudar esses padrões de comportamento. Não perca a parte 4. E se você está pronto para iniciar essa transformação, se inscreva no canal e ative as notificações. Compartilhe este vídeo com alguém que precise refletir sobre isso também. Caminhos para a integração ou superação. Como lidar com a ausência de forma saudável. Agora que exploramos profundamente o conceito de ausência e suas consequências, é hora de focar no que realmente importa. Como integrar essa ausência de maneira saudável e transformadora na sua vida. Se você chegou até aqui, provavelmente está pronto para dar o primeiro passo rumo a um novo comportamento, mais equilibrado, mais autêntico e, acima de tudo, mais real. Uma das ferramentas mais poderosas que você pode começar a usar é o simples ato de dizer não. O não é libertador. Ele não é uma rejeição aos outros, mas uma afirmação do seu próprio valor e das suas necessidades. Jung dizia que a coisa mais difícil é ser você mesmo. E, no entanto, isso é essencial para o processo de individuação. Dizer não para os outros é muitas vezes dizer sim para si mesmo. Comece com pequenos passos. Quando alguém pedir algo de você e você não se sentir confortável ou disponível, simplesmente diga não. Observe como isso afeta suas emoções e seu bem-estar. Você vai se surpreender com o quanto isso pode ser libertador. Como mencionamos antes, Jung enfatizava a importância do silêncio. Não é necessário um retiro espiritual de semanas, a menos que você queira. Mas criar pequenos momentos de reflexão no seu dia pode fazer toda a diferença. Isso pode ser tão simples quanto uma caminhada silenciosa, 15 minutos de meditação pela manhã ou até mesmo passar um tempo sozinho sem o celular. Esses momentos são essenciais para que você se reconecte consigo mesmo. Eles não são uma perda de tempo, mas sim uma forma de encontrar tempo para descobrir suas próprias necessidades e desejos. Como Jung sugeriu, a introspecção permite que você se conheça mais profundamente e, portanto, consiga fazer escolhas mais alinhadas com sua verdadeira essência. Criar e manter limites saudáveis é um dos maiores desafios que enfrentamos, especialmente em uma sociedade que nos ensina a estar sempre disponíveis. Comece identificando as áreas da sua vida onde seus limites são mais frágeis. Você tem dificuldade em dizer não no trabalho, nas relações pessoais? Identificar essas áreas é o primeiro passo para começar a implementar mudanças. Jung falava sobre o conceito de individuação, que é o processo de integrar os diferentes aspectos da nossa psique para nos tornarmos mais autênticos. Isso envolve, inevitavelmente, aprender a estabelecer limites para que a sua energia, o seu tempo e a sua saúde mental sejam preservados. Um dos maiores ensinamentos de Jung é a busca pelo centro, a nossa essência mais pura e verdadeira. Isso significa que, quando você se ausenta para refletir, para se reenergizar, você começa a perceber que, no final das contas, você é o único responsável pela sua própria felicidade e equilíbrio. Voltar para o centro é se reconectar com sua essência, com o que você realmente quer e precisa. Não importa o que os outros esperam de você, importa o que você espera de si mesmo.
Quando você começa a se ausentar de forma saudável, percebe que, ao invés de perder, você ganha. Ganha clareza, ganha tempo, ganha propósito. Agora que exploramos a jornada do estar disponível, do dizer sim para o caminho do dizer não e da ausência, quero que você se pergunte o que você realmente quer para a sua vida. Não se trata de ser egoísta ou indiferente aos outros. Trata-se de respeitar suas próprias necessidades para que você possa oferecer aos outros uma versão mais saudável, mais autêntica e mais equilibrada de si mesmo. Quando você começa a praticar a ausência de maneira consciente, você não só se fortalece, mas também cria relações mais profundas e genuínas, que não dependem da sua constante disponibilidade para que você se sinta valorizado. Então, meu convite para você é: comece a agir agora. Comece com pequenas mudanças, criando momentos de silêncio, de introspecção e de respeito por si mesmo. Se você começou a aplicar esses conceitos, compartilhe nos comentários como foi sua experiência e o que você está descobrindo sobre si mesmo. Eu adoraria saber como essa jornada tem impactado sua vida. Se você chegou até aqui e quer continuar recebendo mais conteúdo transformador sobre psicologia profunda, individuação e autoconhecimento, se inscreva no canal agora e ative as notificações. Não perca os próximos vídeos, onde vamos continuar explorando outros conceitos profundos para o seu crescimento pessoal. Agora, eu quero ouvir de você. Como você tem lidado com sua disponibilidade? Quais limites você precisa estabelecer para começar a viver mais autenticamente? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa aprender sobre a importância de se ausentar para se reencontrar.